passar. Pode ir, Leandro? Não. Então, ontem a gente tinha parado mais ou menos por aqui, um pouquinho adiante, né? Como é financiado o ensino superior em diversos países, né? Paraná, né? Então, nos Estados Unidos, das instituições, na média nacional, por aquela outra tabelinha que eu mostrei, um pouco menos que 50% do PIB é de gasto público, um pouco mais é gasto privado. Mas nas instituições públicas, a maior parte dos investimentos é de ordem pública, né, e não privado, né? Os países que, naquela tabelinha que eu coloquei, que tem cobrança, é aquilo que eu comentei ontem, tem que tomar cuidado, que às vezes a cobrança é de uma taxa, né? Eu acho que até tenho esses valores, daqui a pouco aparecem, né? Que estão bastante aquém, né, de qualquer coisa que pudesse impedir ou dificultar uma pessoa a frequentar o ensino superior, né? Isso acho que a gente tinha comentado ontem, né? Quer dizer, universidades públicas de 4 anos, moradores do Estado nos Estados Unidos, onde a cobrança é alta, né, daquela listinha de países, ele está naquele grupo em que a participação do setor privado é a maior dele, né, quer dizer, ele, o Japão e a Coreia do Sul, né, da ordem de $10 mil, né. Também temos que relativizar isso aí para a renda per capita do país, né, que dá ordem de $60 mil, né? E é isso aí, né? Okay. Aquele curso, de quanto custou o curso de medicina em uma universidade pública nos Estados Unidos, né? E algumas razões de por que a educação deve ser gratuita, pública, estatal, etc., em qualquer nível, inclusive no ensino superior, né? É aquele importante, que é diluir ao longo da vida, né? Se a gente não diluir ao longo da vida algumas despesas, a gente está perdido. A menos que você seja muito, muito rico, quando você chegar lá numa idade mais avançada, não há dinheiro que cubra as despesas de saúde, né? Porque elas são... Em média, elas são pequenas, só que elas são concentradas ali nos últimos 2, 3, 4 anos, né? Pode ser concentrado nos 2, 3, 4 anos, né? Então, a ideia é diluir ao longo da vida, né? Então, a outra questão importante é o seguinte: se a gente quiser aprender como financiar a educação brasileira, o melhor, certamente, não é ver o que a Coreia, ou os Estados Unidos, ou a Finlândia, ou sei lá quem, faz hoje. É ver o que fizeram os países, né, os países que superaram os seus atrasos escolares, né, fizeram para superar os seus atrasos escolares, ou os poucos que hoje estão superando os seus atrasos, o que estão fazendo, né? Quer dizer, imitar quem deu certo. Não imitar quem eu não sei se está resolvendo o problema, né? Então, esse argumento que eu comentei, que é muito frequente, argumenta usando o Japão, ou Coreia do Sul, ou Estados Unidos como exemplo, que, por sinal, são as exceções, né, por esse grafiquinho que eu trouxe aqui hoje, não é uma boa ideia. Fale. Passa para ele lá, por favor. Eu queria saber se o Japão, uma vez que ele está indo contra essa lógica aí, apresenta algum problema bem categórico por ter essa configuração do ensino superior. Algum problema com o quê? Por ter essa configuração do ensino superior, por não ser majoritariamente público, por ser financiado... Ele é majoritariamente privado, né? Porque o gasto público é pequeno. Sim, ele apresenta alguma controvérsia, algum problema? Algum problema por causa disso? Eu não sei, eu não conheço o detalhe da educação japonesa, né? Um problema que tem é você sobrecarregar a despesa da pessoa, né? E ao longo de um período curto. Não sei, na prática, como é que as pessoas se viram com isso. Se isso é um fator de exclusão ou não, né? Agora, tem que levar em conta outra coisa. O Japão é um dos países que tem uma das melhores distribuições de renda do mundo também.
Então, não sei se tem um monte, além de ter uma distribuição de renda boa, se tem outros mecanismos que você paga, tem algum jeito de diluir ao longo de alguns anos, sei lá. Não conheço o detalhe. Oi. O Japão tem uma taxa de juros pequena, mas, por outro lado, ele tem uma dívida pública enorme. Cuidado com a armadilha. A gente fala, aqui a taxa de juros é alta, né? Mas a dívida é pequena. Só que o Japão tem uma dívida de 2 PIBs. É 2 vezes o PIB. Aqui é um meio PIB. Então, mas é verdade, lá a taxa de juros é muito baixa, porque como eles têm uma poupança muito grande, porque a cada dívida corresponde um crédito, né? Então, quando você fala, o Japão tem 2 PIBs de dívida, você diz, os japoneses têm 2 PIBs de crédito, porque cada uma dessa dívida alguém tem um crédito, né? E são fundos de previdência que eles têm lá há muito tempo, né? Então, de qualquer forma, isso faz com que o juros seja baixo, né? Acho que o que ele quer dizer com o juros sendo baixo, e até isso se aliando com a poupança, que você pode diluir, você pode fazer um empréstimo, e boa parte das famílias talvez tenha uma boa poupança, já que também é. Isso, exatamente. Você faz, como a poupança é grande, que as pessoas têm facilidade de poupança, têm grande poupança e pode rolar uma eventual dívida por longo tempo, né? Agora, esses detalhes, a gente está entrando numa outra seara toda, né? Que existe. Tem uma piada até que é o seguinte, todo inglês ou todo britânico morre devendo, né? Você tem dívida, passa a vida inteira administrando dívida, né? Que é o financiamento imobiliário, é a universidade, é o não sei o que lá, é um crédito não sei das quantas, etc. E, bom, daí alguém passa a borracha e continua tudo de novo, né? Então, não... Bom, oi. Não. Não tem. Ele não é da a China, o caso da China eu não conheço, realmente eu não conheço. Ele não é da OCDE, né? Tem pouca informação, né? E mesmo no Banco Mundial, nos anuários do Banco Mundial, agora eu fechei a página, não tem também informação da China. Eu não sei se a China atualmente faz parte do Banco Mundial, né? Ou não? Então é difícil ter informação. Investimento alto em? Sim, eles têm expandido tudo, né? Tudo. Ensino superior, fundamental, médio, alimentação, habitação, transporte, infraestrutura. Estão crescendo a 5, 6, 7, 8% há 30 anos, né? Sim, claro. Xangai, né? Xangai tem universidade de ponta, né? Oi. Claro. Quanto mais você falar, menos eu falo, a garganta dura mais. Né? Por quê? O som sai lá. Não entendi. Ah, é? Ah, tá. Bem, o pouco que eu conheço do caso chinês é o seguinte: as universidades são públicas, mas com um filtro social enorme, né? E só que há muita exportação de estudante que quase entrou para essas universidades pequenas e chiques pelo mundo afora, e eles têm um dinheiro para pagar. Então é muito comum, você vai nessas universidades de fora e você encontra muito chinês, né? Então, quer dizer, eles estão exportando também estudante de graduação para tudo quanto é lado. Então, pagam. Bom, vamos em frente? Então, pessoal, 2 pontos sobre a questão da cobrança do ensino superior, 2 pontos adicionais, né? Um é a posição daquele pré-candidato, o pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Bernard Sanders, né, que é um senador, né, que defende ensino público gratuito, né, perguntando o óbvio, né? Isso é do site dele, ou de algum artigo dele. Por que a gente aceita uma situação na qual centenas de milhares de jovens qualificados
para continuar a sua vida estudantil, deixe de ir na universidade só porque sua família não tem dinheiro, né? E isso falando num país onde as mensalidades são uma pequena fração da renda per capita e a distribuição de renda é melhor que a brasileira, né? Então, a pergunta é óbvia, por que você descarta a gente, né? Você está perdendo grandes quadros, né, e contribuindo, né, E esse gráfico, acho que também é do site dele, né? Então, é o seguinte, houve nos últimos... O New Deal, aquele projeto econômico americano que foi da década de 30, durou até por volta da década de 80 ou 70 e tantos, que foi no período do Reagan. Quando é que o Reagan foi presidente? Que foi o Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra, no mesmo período, né? E foi um desmonte total do estado de bem-estar social. Então, os impostos despencaram, então o imposto sobre herança caiu para 35%, o máximo, né? E tinha sido 80%, há 20 anos antes, né? As taxas de imposto de renda caíram, né? E o sistema de bem-estar social foi sendo desmontado. E, inclusive, o ensino gratuito, né? Ou pelo menos o ensino muito barato, né? E aqui está o custo médio do estudante, do custo médio para o estudante, né? Verdinho nas instituições públicas de 4 anos, são as universidades, não os colleges são de 2 anos, nas públicas e nas privadas, né, não lucrativas, também 4 anos. Né? Então, em universidades. Né? Então, os custos aumentaram, né, bastante. Aqui é em valor corrente, tá? Em valor corrente, dólares correntes, não foi corrigido pela inflação. Então, eles passaram, por exemplo, o verdinho aqui, devia ser 2.000 mais ou menos, 2.500, passou para 15.000. Então, ele multiplicou por um fator, sei lá, pelo menos 6. Né? E a inflação no período, os custos dobraram. Né? Então, na verdade, o custo real, porque parte desse aumento pode ser inflacionário, mas uma parte não é inflacionário. Então, ele aproximadamente triplicou. Quer dizer, a inflação foi 100%, né, ou cerca de 100%, né, dobrou no período, mas o aumento da universidade foi do fator 6. Então, em termos reais, triplicou o custo. Né? Então, você passou de um país, tipo país europeu, em que o custo é simbólico, você paga um valor que as vantagens de ser estudante compensam de longe, né, para uma situação em que, como ele disse na frase anterior, né, por que a gente aceita que milhares de jovens deixem de ir para o ensino superior, apesar de terem condições disso, etc. Né? Então, e na instituição privada teve a mesma tendência, né, que era $5.000 e passou para 7 vezes mais, $35.000, um pouco mais. Também, em termos reais, ela triplicou. Tá? Então, esse é um ponto, né, sobre por que o ensino público, o ensino superior devia ser público, gratuito, né, do ponto de vista de um senador do Partido Democrata Americano. Não está falando de nenhum radical de esquerda, né? Quer dizer, simplesmente um senador liberal, democrata, sei lá, americano. Oi. O custo por aluno das universidades públicas americanas? Isso, eu tenho sim, quer ver? Lembra que eu passei uma transparência? Não tinha o orçamento, só tinha o patrimônio, né? De algumas universidades americanas? Eu te digo sim. Onde é que está?
Isso aí não, é melhor fazer uma sugestão. Pegue, o Wikipédia deve até ter isso, o orçamento de uma universidade pública americana e divida pelo número de alunos. Isso. Então, parece, eu vou citar de cabeça, parece que é da ordem de 1/3. 1/3 é a mensalidade. Segundo, o seguinte, o problema não é se é relevante ou é irrelevante. Tem muita coisa que é pouco relevante, né, mas é melhor não fazer. Quer dizer, então, você pode também cobrar R$50 de cada aluno da educação básica. A enorme maioria vai poder pagar isso. Só que você vai tirar R$50 da renda familiar para outras coisas. Então, em algum lugar, o cara vai cortar. Se você pagar R$50 para frequentar a escola, alguma coisa o cara vai cortar. Segundo, que você está pondo uma dificuldade no caminho de uma pessoa inútil. Qual é o ganho disso? Se você pode ter um mecanismo muito mais justo e eficiente de financiar por imposto, por que você vai usar esse sistema para financiar? Entendeu? Esse tipo de pergunta cabe, que é o que a posição do Sanders. Né? Quer dizer, por que eu vou pôr uma dificuldade para o aluno se não tem nenhuma razão para isso, e no passado já não era assim? Entende? Os países que hoje têm os melhores indicadores educacionais de todo o mundo não são os mais ricos, Estados Unidos, ou sei lá o quê. São Finlândia, Suécia, que a renda per capita é alta, mas não é infinitamente alta. Né? E são os melhores padrões de vida em geral, inclusive, não só educacionais. Né? O Dinamarca é outro também que tem se você pegar um ônibus na Dinamarca, certamente tem um cientista engajado dentro daquele ônibus, mesmo que o ônibus não esteja lotado. Se você pegar um metrô, muito provavelmente tem um ganhador de prêmio Nobel lá dentro andando de metrô, no mesmo horário que você está. Né? Então, então, você tem uma série de ganhos, né, por ter um sistema gratuito. Né? Então, aí me parece mais aquela maldita questão do princípio. Não pode ter nada de graça em princípio. Esse é um princípio dos liberais. Nada pode ser de graça, tudo tem que ter um preço. Né? Só penso na questão de ser de graça para as pessoas que... Não, a minha questão é só de ser de graça para as pessoas que têm condições, né? Mas que em geral, a universidade pública tende a reforçar, né, desigualdades nesse sentido. E aí, a minha pergunta é se você pensa que o financiamento, se essa discrepância, né, que a gente gera por dar a universidade pública para pessoas que têm uma renda elevada, a gente faria através, que nem o imposto, você falou do imposto de renda da Austrália, que você cobra uma diferença, por exemplo? Mas lá é uma situação muito particular, e é só na Austrália ou Nova Zelândia, não sei. Uhum. É uma situação muito particular de um país específico, com suas características. Não é uma regra, é uma exceção. Né? Uhum. Então, vamos ver o seguinte, tem regra que tem sido adotada pelos países e que tem funcionado, e que funcionou no passado, inclusive nos Estados Unidos. Por que não usar a mesma regra? Quer dizer, você sabe que aquela regra funciona, que ela deu certo, resolveu o problema que você queria resolver, né? Não criou dificuldades intransponíveis para ninguém, por que não faz a mesma regra? Né? Que seria financiado através, por exemplo, do imposto de renda. Assim, isso, através de uma forma de imposto, de renda. Sem separar se essa diferenciação se faz, está no nível superior ou não. Isso. Como a gente faz, num certo sentido, com saúde, inclusive com saúde privada, né? Que é o seguro-saúde. Muitas pessoas têm o seguro-saúde. O que você faz? Você aceita pagar a vida inteira uma fortuna, né, sem usar, né, porque é um sistema que, quando você precisar, você, em princípio, aquele sistema vai te cobrir as despesas, mesmo que seja muito maior do que você poderia pagar no momento. As pessoas aceitam isso. Né? Mas veja só o paradoxo. Nós, aqui no Brasil, nós, entre aspas, né, o Brasil aceita o seguro-saúde privado, né, que tem essa característica, né, mas rejeita o seguro-saúde público, que tem a mesma característica e é mais barato.
Quer dizer, então, é um contrassenso. Ele aceita por uma espécie de princípio. As coisas têm que ser vendáveis, compráveis, tem que ser mercadoria. Por isso que as pessoas aceitam o sistema privado de saúde, de seguro-saúde, mas não aceitam o sistema público de seguro-saúde. Me parece uma maluquice. Então, eu concordo com o Bernie Sanders. Passa o microfone para ela. Ontem o senhor falou sobre despesas induzidas e a minha pergunta fica, mesmo sendo a universidade gratuita, teriam essas despesas induzidas? Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem um modelo de política, não distribuição de renda, mas o Bolsa Família, que seria um modelo para isso, que é reconhecido internacionalmente, inclusive. O senhor teria algum outro modelo de política nesse modelo que possa contribuir para a diminuição dessas despesas induzidas? Porque só gratuita já não é o suficiente. Exatamente. É o que a gente sempre põe lá nos nossos documentos, desde sempre, que é a gratuidade ativa. Porque a escola pública ela só é gratuita para nós, eu sei para vocês, para meus filhos. Para nós ela é gratuita, porque meu filho ia ter camisa, calça, mesa, cama, lugar para estudar, direito a usar um canto da casa, transporte, comida, etc., estando ou não na escola. Mas quando você pega o caso da pessoa mais pobre, não é verdade isso. E é aquilo que inclusive que eu comentei anteontem, né? Que tem alguns estudos que veem o seguinte: quanto custa estudar numa escola pública? Tem um custo induzido. E se a pessoa não consegue cobrir esse custo, ele cai fora do sistema. Não tem como aguentar mesmo, né? Então, você tem que ter sistemas de gratuidade ativa, né? Programas de renda mínima, que é muito comum, todos os países têm programa de renda mínima, né? Inclusive, alguns são muito altos. Vocês lembram daqueles movimentos no porto de Calais, ou Calais, na França, há 1 ou 2 anos atrás, que tinha um aglomerado de imigrantes querendo ir para o Reino Unido, né? Que dava imagens de televisão, cheia de barracas, etc., todo polêmico durante muito tempo, porque no Reino Unido a renda mínima para a família, pisou lá, você recebe. E é alta, é muito mais alta do que em vários países europeus. Acho que é a mais alta da Europa, né? E não é $50, é um negócio significativo, né? Oi, espera aí, passa o microfone lá, e tem a moça lá de verde. Na verdade, só para também ajudar a responder a questão dela, a própria USP tem essa ajuda induzida, que tem os auxílios, o auxílio transporte, o auxílio alimentação, tem as pesquisas de ensino, que também a questão é que elas são menos utilizadas na cidade universitária, porque são onde os alunos menos precisam, mas na USP Leste e nas do interior são mais usadas. Passa para ela lá atrás. Aproveitando enquanto o microfone está indo. Então, vários estudantes, você deve conhecer vários casos que moravam no CRUSP, e se não morassem no CRUSP, não tinham condições de continuar estudando, porque ele não podia pagar 3, 4 ônibus por dia e perder 2 horas por dia, ou mais, 3, 4 horas por dia, para ir para casa e voltar, né? Então, às vezes morava em condições bem desfavoráveis. Era o inquilino, era o que morava de favor no quarto. Cada quarto é para 2, né? São 2 para 1? É para 1. Tem um beliche, Então, e isso, muitos casos, a gente tem de pessoas que conseguiram enfrentar o curso graças a isso, né? Oi. Voltando para esse gráfico que está agora, como que a gente pode interpretar ele também considerando a renda, né, anual da família? Ela cresceu na mesma proporção ou ela diminuiu? Não, a renda média da família de 1980 para 2010, ela cresceu pelo menos a inflação, ou seja, dobrou, tá? Porque aqui está em valores correntes, tá? Então, se a renda anual de uma pessoa de classe média em 1980 era, por exemplo, $50 mil, de uma família de classe média, em 2010 era $100 mil por ano, que era mais ou menos a renda média de uma família de classe média americana, é tipo 100 mil por ano, né? Mas
O custo, então, nesse gráfico, não está incluído esse aumento também da renda, não é? Então, não tem a renda da pessoa, a renda média da família. Porque se ele cresceu junto com a renda... Seria a mesma dificuldade. Você tem toda a razão. A mesma coisa. Você tem toda a razão. O que ela está apontando é o seguinte, se a renda das pessoas também cresceu por esse fator 6 desse período, continuou a mesma coisa. Quer dizer, cresceu o custo, mas cresceu a renda, a dificuldade é a mesma. Né? Mas eu não sei te responder essa parte. Acho que o rapaz que está no computador ele sempre acha os dados rápidos, ele pode achar, mas existem dados do impacto do custo da universidade na renda do estudante nos Estados Unidos, principalmente mais recentes, que é um tema que está em voga bastante lá e tem crescido. Não sei se nessa proporção de 6 vezes ou 2 vezes, mas tem crescido o impacto na renda da família no custo da universidade. Tá. Tem aumento das desigualdades também, né? Que é o pessoal ganhando cada vez mais. Umas discrepâncias, assim, mas... Bom, tem um segundo ponto aí, né, que eu acho interessante, que é o seguinte, eu tinha falado que são 2 pontos sobre a cobrança do ensino superior, essa é dos Estados Unidos. Essa aqui é o seguinte, um trabalho, a referência está aqui embaixo, né, da Escócia e Inglaterra. Então, 2 países do Reino Unido, né, então tem muitas diferenças, mas tem muitas similaridades. Né. Em 2001, a Escócia eliminou as taxas cobradas dos estudantes na graduação. Né, e, em 2012, a Inglaterra aumentou as taxas, né, que é Oxford, Cambridge, sei lá mais o quê, Escola de Economia, London School of Economics, qualquer coisa assim, né? Eu não sei quanto ela cobra, né? Mas, enfim, aumentou as taxas. Então, a pessoa, né, esses autores aqui, não sei se eu vou, eles estudaram, né, qual foi o efeito dessas mudanças, né? E daí, a conclusão é mais ou menos a seguinte, o artigo é meio longo, tem um monte de detalhe, eu peguei só um pouquinho de alguma informação, né? Cada $1.000 na redução, cada dólares, ele converteu para dólar a moeda local, cada $1.000 de redução das taxas na Escócia implicou em um aumento de 5% no número de inscritos na universidade. Né? Quer dizer, então você pode até argumentar, puxa, mas aquela taxa era pequena para a renda per capita do escocês, ou sei lá o quê, né? Mas, de qualquer forma, tinha impacto. E a mesma coisa, cada $1.000 de aumento na Inglaterra provoca uma redução de 1% nas inscrições. Né? Então, existe um efeito. Quer dizer, mesmo em países ricos, você pôr um degrauzinho no caminho, você tira as pessoas que não conseguem transpor aquele degrau. Né? Claro, se for um degrau microscópico, só 1 ou 2 pessoas não transpõem. Mas se for um degrau mais ou menos, já começa. Quanto maior o degrau, mais gente vai ficar para trás dele. Né? E um trabalho equivalente nos Estados Unidos... desculpa, eu fiz a atualização... não, é a autora que fez a atualização de dólar, a transferência de dólar para libra. Né? Um trabalho equivalente nos Estados Unidos estima que cada $1.000 de aumento nos subsídios governamentais cresce 4% a quantidade de inscritos em curso de superior. Né? Então, esse acho que é outro argumento importante, né, para ser usado. Quer dizer, se você facilita, mais gente vai procurar a universidade. Né? Só em termos financeiros. Né? Só em termos financeiros, além de todos os outros. Né? Alguma discussão, pessoal? Okay. Então, aqui eu peguei uma listinha de países europeus, né, de como funciona o financiamento da educação. Né? Então, tem uma certa redundância em relação àquele do papel que eu passei e também um complemento. Né? Então, na Áustria, por exemplo, né, desculpa, a fonte acho que a fonte vai aparecer por aí, aquele órgão, como é que chama? QS, Quaccarelli, não sei o que lá, que faz uma desses
avaliações comparativas de universidades do mundo afora. Aqueles rankings que aparecem por aí, eles, na verdade, é uma entidade, uma ONG, sei lá o que, uma empresa, que faz uma série de classificações desse tipo de informação, né? Inclusive as taxas por estudante. Na Áustria, estudantes europeus, quer dizer, os dos países da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e mais a Suíça, né? Não há taxa, não tem taxa nenhuma, não paga coisa nenhuma. Então, ela deve estar naquele grupo dos 90% ou mais de contribuição governamental, né? Eventualmente, pode ter taxas do tipo paga alimentação, paga moradia, paga algum custo, né? Mas não é a aula, não é o curso, a faculdade, né? E os demais, né, pagam de 600 a 800 euros por ano. Os demais são países que não são da Europa, né? E na Finlândia tem uma coisa engraçada. Se você quiser assistir o curso em finlandês, é gratuito, né? Mas quem não for europeu, né, os não europeus, se quiserem ouvir o curso em inglês, pagam 1.500 euros sei lá, por ano, né? Sempre por ano, né? Esses pagamentos, 600, 800, 1.500 euros por ano, né? Isso aqui provavelmente é uma estratégia diplomática do país. Se eu tenho um cara que fala finlandês lá naquele país, muito provavelmente vai ser um excelente contato para eu fazer negócio ou fazer qualquer coisa, né? Ou é de uma família finlandesa que mora não sei aonde, é bom eu manter contato, né? Ou é bom para o país ter esse tipo de contato, né? É a razão pela qual, por que tem uma escola italiana em São Paulo, Dante Alighieri, tem uma francesa, que é o Liceu Pasteur, tem a Aliança Francesa, que é uma instituição cultural, tem o Instituto Goethe alemão, né? A razão é essa, né? Quer dizer, tem um vínculo mais forte com vários países, né? Onde, em última instância, o que importa é o negócio que vai surgir dali, né? Eu não peguei todos os países, peguei vários só, né? A Dinamarca é gratuito para as pessoas da Europa, em geral, né? E os demais pagam de 6.000 a 16.000 euros por ano, né? Na França, tem uma taxa de 200 a 600 euros por ano. Note que isso é 1% ou menos da renda per capita do país. Então, você pode achar 200 ou 600 euros muito, mas a renda per capita da França deve estar na casa dos 50.000 euros. Então, isso aqui é menos que 1%, ou no máximo 1% da renda... valores de 0,5% a 1,5% da renda per capita do país. É como se no Brasil tivesse uma taxa de 200, 300 reais por ano, né? Só para ter uma ideia de se isso é ou não um empecilho significativo. E é um país que a distribuição de renda é muito melhor que a brasileira, né? Portanto, essa taxa não chega a ser uma barreira, pelo menos significativa, né? E as vantagens financeiras de ser estudante, que é transporte mais barato, etc., acaba compensando esse tipo de despesa, né? Então, os países europeus, com exceção do Reino Unido, né? Ou melhor, da Inglaterra, né? Tem situação mais ou menos similar. Os cursos são gratuitos, né? E eventuais taxas são pequenas, né? Quando comparado com a respectiva renda per capita, né? Então, isso é uma visão mais ou menos geral, né? Bom, talvez isso que vem aí responda algumas questões, né? Que é o seguinte, ó, aquela tabela que eu mostrei no papel que eu trouxe impresso, né? Ela tem uma fonte, essa aqui tem outra. Então, se houver uma inconsistência entre uma e outra, é simplesmente porque, às vezes, as fontes, usando fonte diferente, o valor exato pode ser diferente, tá? Ou até mesmo usando anos diferentes, né? Ou como ele pondera, né? Ele pondera tirar a média por instituição ou tirar uma média ponderada, levando em conta o número de alunos em cada instituição. Então, isso daí pode dar margem a pequenas diferenças, né? Mas aqui são os gastos totais com o ensino superior como porcentagem do PIB, né? Que são gastos das pessoas, das famílias, né? Que é o azul escuro, né? O gastos privados de outras fontes, que é esse azul clarinho,
Os Estados Unidos, por exemplo, gastos privados em geral, das famílias e de outras fontes, superam um pouco 50% do custo total, que é mais ou menos consistente com a tabelinha que eu mostrei. Ele está lá um pouco abaixo, o público está um pouco abaixo dos 50%. Daí vem a Coreia, né? A Coreia é bem mais que os Estados Unidos, a parte pública é relativamente pequena, né? A Suécia é exatamente o inverso, né? Quer dizer, não há gastos pessoais, todos os gastos são ou governamentais, né? Ou alguma outra fonte, gastos privados de alguma outra fonte, que eu não descobri que fonte é isso. Eu não sei se pode ser um sindicato. Hã? Não entendi? Pode ser doação, organizações sociais, pode ser empresa que afasta o funcionário para fazer curso superior, ele trabalha, ganha o dia inteiro, mas trabalha metade do dia, deve ser várias coisas desse tipo, né? Possíveis. A Dinamarca, que é tudo público, 100%, daí vem o restante, França, Turquia, Hungria, etc. O Reino Unido, ele nem devia estar aqui. O Reino Unido é aquela história que o que chama público é privado, o que chama privado é da rainha. Não, o que chama privado é da rainha, o que chama público é privado. Então, eu me atrapalho com isso aí, né? Então, eu não devia nem ter deixado ele aqui, né? E esse númerozinho azul é o gasto total com o ensino superior como percentual do PIB, tá? Então, está classificado de cima para baixo, né? Então, vários países, como Grécia, popular o Reino Unido, Dinamarca, praticamente a Áustria toda, né? E também a Suécia, e não sei mais quem, talvez, o gasto das pessoas praticamente inexiste, ou é absolutamente residual. Alguma questão, pessoal? Esse aqui? Então, esse número entre parênteses, essa flechinha, é o gasto total com o ensino superior como percentual do PIB. Então, os Estados Unidos gastam 2,4% do seu PIB em educação em geral. Em educação superior, desculpa. Em educação superior, né? E dos quais metade, grosso modo, pouco menos que a metade é público, um pouco mais que a metade é privado, né? E aí vem decrescendo, a fonte está aqui, é a OECD, né? E não sei de que ano é isso, né? Mas é uma coisa certamente recente, né? Professor, oi. Tem uma dúvida, eu aqui, ó, por favor. Mas também um pouco da sua experiência que você estava contando sobre ter enviado, enfim, os relatórios para o governo sobre, enfim, reformas. Quando a gente está mexendo na questão da tributação, né? Se a gente quer aumentar o repasse estadual, por exemplo, para a USP. Quando a gente vai mexer na questão, por exemplo, do ICMS, a gente aumentar o repasse 6%, enfim, a gente também tirar de outras áreas que o governo destina. Então, é uma questão política muito forte. Claro. Eu queria saber se, quando vocês fizeram isso, vocês tiveram essa preocupação ou chegaram a pesquisar, enfim, ou relatar para onde que o governo deveria, talvez, tirar de outra área, ou... Enfim, se isso acabou passando por vocês, essa questão política, e como que talvez a gente, como, enfim, sociedade, poderia... Não, então, pois é, a fonte de recurso, que você está perguntando, se a gente, lá no Plano Estadual de Educação, a gente colocou a fonte de recurso, né, a resposta é não, né? O que se apontou é a subarrecadação que existe do Brasil, né, que é o que eu comentei aqui. O Brasil, a arrecadação pública total, impostos, taxas, contribuições sociais, feitas por municípios, estados e União, se você somar tudo isso, vai dar uns 30 e pouquinhos % do PIB. Eu não sei no último ano, mas é 31, 33, 34, 30, sempre nessa faixa de gasto público. Com 31, 32% do PIB, você não consegue resolver todos os problemas que deveriam ser resolvidos pelo setor público,
né? Esse é um problema. Nenhum país consegue, né? E nem os Estados Unidos, né? A hora que você pega nos Estados Unidos e soma toda a arrecadação pública de municípios, estados e União, e soma também as contribuições compulsórias, que é saúde e previdência, que é obrigatório você ter, né, mas não está na contabilidade pública, né, também passa dos 50% do PIB. Né. A nossa alíquota de imposto de renda máxima é 27,5%. Né. A dos Estados Unidos, eles têm imposto de renda federal, municipal e estadual. Não é só federal. O federal, eu não tenho certeza, é 35%. Da ordem de 40, 39, não, o Wikipédia sabe isso. Tipicamente, acho que 40% do PIB. Daí você tem, do PIB, desculpa, da renda per capita, da renda da pessoa. Uma pessoa que ganha muito bem, a parte de cima da renda dela, 39,5% é imposto de renda federal. Daí você tem imposto de renda estadual, cujo valor máximo é da ordem de um pouco superior a 10%. E em alguns municípios você tem um adicional municipal, né? Que, por exemplo, Nova York tem um adicional na casa dos 5%, qualquer coisa assim. Né? Então ele paga o federal 40%, o estadual 10%, e se estiver num desses municípios, mais 5%, dá 55%. Né? E aqui no Brasil a máxima é 27,5%. Né? Então, você tem esse tipo de problema. No Brasil, a sonegação, a estimativa é que a sonegação vulgar, né, ela leva 10% do PIB. Então, só um combate à sonegação já podia aumentar a arrecadação pública sem até mexer em alíquotas. Né? É? Do dia a dia, não é essa que de grande estilo, não, vulgar do tipo, o cara vendeu um negócio do shopping center, saiu com um pacote, nunca jamais na vida eu vi alguém ser abordado na rua para estar carregando um pacote, alguém, um fiscal, perguntar cadê a nota fiscal. Isso não existe. Né? Nunca vi. Em outros países você vê. Né? Então, não é esse padrão de sonegação brasileira. Antigamente, quando a coisa não era automática, hoje é tudo automático. Você apertou o botão, pagou, já vai. Antigamente, quando você ia tomar um café num bar, num país organizado, a pessoa chegava com o ticketzinho do café, a notinha fiscal, na sua frente, rasgava e punha do lado do pirizinho, né, para ver, olha, eu paguei o imposto, aí está o comprovante, eu rasguei para você não voltar aqui com esse papelzinho e tomar outro café. Né? Então, era essa prática. Você pedia o café, ganhava o café, o ticketzinho da máquina, e a pessoa te dava. Né? Agora, aqui, e não é só país desenvolvido, era vários países que tinham esse tipo de coisa. Agora, aqui é geral, né? Quer dizer, o fulano sonega e fica por isso mesmo. Né? Não é crime, né? Aqui, é crime quando é intencional, quando o dinheiro é sujo, esse tipo de coisa. Mas senão o cara fala, me enganei. Pensei que tinha ganho de 50 mil reais, ganhei 500 mil, foi um engano. Então, agora que vocês me pegaram, eu corrijo. Né? Fora a própria economia informal, isso. A economia informal, o grande problema, eu acho que é o trabalhador no mercado informal. Você tem mais que a metade dos trabalhadores brasileiros, acho que atualmente, né, está no mercado informal. E o problema é o seguinte, ele não tem a contribuição social, o INSS, etc. Então, ele é um múltiplo problema, porque, ao não contribuir, ele tem um problema de não contribuir para o setor público, para os aposentados e pensionistas. Em ficando doente, ele não vai ter renda, e quando ele ficar velho, ele não tem aposentadoria. Então, é um problema múltiplo, e não é combatido, né? Bom, pessoal, tem mais um ponto que eu gostaria de abordar, né? Vai mudar um pouquinho de assunto, né? Mas que é bastante importante, é o seguinte, é o problema ligado, né, ao ensino superior, que é a formação de profissionais nas diferentes áreas. Né? Bom,
só para pegar um gancho aqui na discussão, né? Essa questão, por exemplo, de profissionais no Brasil, nesses últimos anos, pegou muito forte na questão desses programas mais médicos, né? Que, na verdade, o mais médico é uma lei onde os 2, 3 primeiros artigos definem mais ou menos o seguinte: vamos localizar as regiões do país que tenham maior deficiência de médicos, haverá incentivo para a abertura de faculdades de medicina nesses lugares, né, privadas, né, mas haverá incentivo, e enquanto essa coisa não for feita, a gente vai aceitar médicos estrangeiros para trabalhar em qualquer lugar do país. Por sinal, programas como o Mais Médico existe, do tipo, um estrangeiro vem aqui, trabalha não sei quanto tempo, depois tem algum tipo de vantagem, em vários países, inclusive nos Estados Unidos, né? Acho que 1/3 dos médicos americanos não são americanos, né? Eles são pessoas que foram para lá, conseguiram, num programa desse do tipo, vai para onde o governo federal te manda durante 5 anos, e daí você ganha lá, facilita muito, inclusive mestres e doutores também, viu? Mestre e doutor também, a migração americana facilita muito a você conseguir lá os green card, a nacionalidade, sei lá o que, depois de um certo tempo. Tá? Bom, mas então, teve toda essa polêmica. Eu peguei esse gancho pelo seguinte: segundo o Conselho Federal de Medicina, existe hoje no país 443 mil médicos com registros ativos. Aí começou uma confusão grande, que é o seguinte, isso é um dado de 2017, né? Mas existe, de fato, 443 mil médicos ativos no Brasil, só com registro ativo. Só que ele não tem 443 mil médicos atuantes. Quando você vai consultar lá o site do Conselho Regional de Medicina, do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, você vai achar um monte de médico com mais que 95 anos. Ele está ativo, mas ele deve estar numa clínica de idosos, qualquer coisa assim, né? Não está mais ativo de verdade. O CRM dele, o carimbinho de CRM, ele está ativo. Se ele passar uma receita, a receita é válida legalmente. Só que ele está aposentadíssimo, né? Ele já não está mais em atividade, né? Então, o Brasil não tem, de fato, como queriam convencer, né? Porque daí teve todo um quiprocó, um monte de confusão, que a gente já tem médico suficiente, um médico para 450 habitantes, e o problema é a má distribuição. Não, você tem 2 problemas. Você não tem médico suficiente, não tem um para 450. Nunca o Conselho Regional, o Conselho Nacional de Medicina, conseguiu produzir um documento dizendo quantos médicos ativos de fato tem, não quantos registros ativos tem, né? Segundo, o outro problema é que, de fato, há uma má distribuição. Por isso que você precisa abrir a sua faculdade de medicina nesses locais, porque senão o médico não vai para lá. Por mais que você queira convencer, pagar bem ou agradar, até o cara que nasceu aqui em Pinheiros, estudou na Santa Casa e tem toda a sua vida aqui, o cara não vai para certos lugares por dinheiro algum, né? Então, você tem os 2 problemas, né? Então, tem um documento que foi usado muito esse tempo para fazer argumentação, que chama Demografia Médica, né? Que tinha, inclusive, uma falha gravíssima, porque tem médico que tem registro em 2 estados. Então, eles eram contados em duplicidade. E a última versão do documento de demografia médica, depois de ter feito todo o estrago político que fez com a discussão, aparece uma notinha de rodapé na tabela dizendo o seguinte, não sei se eu escrever aqui, foi considerado o erro dos levantamentos anteriores, né? Mas depois de fazer todo o estrago, né? Então, de qualquer forma, essa questão de formação de profissional, eu citei esse caso de médico, né? Porque ele foi uma coisa muito polêmica, né? num certo período, né? Então, mas também, por outro lado, é bom a gente considerar, porque parece que quanto mais médico, melhor a saúde, não é também verdade, né? O número de médicos por habitante, né, varia enormemente de país para país. Aqui tem país, Serra Leoa, Níger, Libéria, Etiópia, etc., né,
tem, aqui, veja a escala, aqui é 100 mil, um médico para 100 mil habitantes. Não é? Tem pouco, tem um para 100 mil, né? Não tem absolutamente nada. E tem outros, eu vou mostrar isso aqui numa escala um pouquinho melhor, né? Então, só a quantidade de profissionais em uma certa área não conta toda a história. Depende de um monte de outros fatores, né? Quer dizer, do acesso ao profissional, das condições de trabalho do profissional, se ele está ou não trabalhando, né? O que tipo de trabalho ele faz, né? Mas eu pus esses dados aqui, né? E aqui eu peguei, voltando aqui é habitantes por médico para todos os países que têm dados na Organização Mundial de Saúde, sei lá, uns 150 países ou mais, né? Aqui eu peguei uma parte um pouco mais apertadinha, né? Que vai até países com um médico para 1.000 habitantes, né? Nessa faixa aqui mais à direita, com proporção de um médico para 1.000 habitantes, são esse conjunto. Não quer dizer que todos eles têm um médico para 1.000 habitantes, não. É esse conjunto aqui no fim, né? Desse conjunto no fim, os países mais conhecidos aqui da gente é Guatemala, Costa Rica, Chile, Filipinas, né? E mais alguns outros. Aqui nesse extremo esquerdo, que tem um médico para 100 e poucos habitantes, aqui tem um médico para 200 habitantes, né? Áustria, Cuba, Grécia, Rússia, estão aqui nesse extremo. E aqui eu pus alguns outros só para a gente ter uma ideia, né? Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, né? Então, a gente está aqui com alguma coisa da ordem de um médico para 500 habitantes, no último demografia médica, corrigindo a dupla contabilidade, né? E Itália, com uma grande proporção de médicos, Reino Unido, Estados Unidos, aqui nessa faixa intermediária, né? Então, eu vou chegar onde eu quero, que é a questão de formação de profissional. Mas vou continuar um pouquinho mais aqui, só pelo seguinte. Então, como eu disse, a questão da saúde, do indicador de saúde, depende, claro, se você tem profissionais na área de saúde, né? Mas também não depende só disso. Então, só para dar um exemplo, o Reino Unido e Estados Unidos têm praticamente o mesmo número de habitantes por médico, um pouco mais nos Estados Unidos, um pouco menos no Reino Unido, mas a diferença é muito pequena, concorda? Quer dizer, mesmo porque você tem a distância em relação à Itália e esses outros países é muito grande, né? Então você ainda podia dizer, talvez tenha diferença entre Reino Unido e Estados Unidos, ou esses 4 países aqui, mas a diferença é muito pequena, tá? Bom, qual é a situação? Quando você pega os indicadores sociais de mortalidade infantil, expectativa de vida, os do Reino Unido são muito melhores do que os dos Estados Unidos, né? A mortalidade infantil é bem menor e a expectativa de vida é significativamente maior, né? E tem mais ainda. Os Estados Unidos chegam a gastar, acho que 17% do seu PIB em saúde, né? E o Reino Unido gasta 9% do PIB em saúde. Tudo isso que eu estou dando são dados que estão no site da OMS, né? Então, qual é a explicação, né? A explicação é o grau de privatização. A questão é que nos Estados Unidos a saúde ela é basicamente privada. Então, dos 17% do PIB do país em saúde, metade é gasto privado, né? Enquanto que no Reino Unido ela é basicamente pública. O gasto privado é só coisa do tipo remédio, alguma coisa assim, e subsidiado, nada de ter que comprar remédio, você precisa vender a casa para comprar o remédio, né? Então, só para dar um exemplo, que o indicador de saúde não depende só do número de profissionais de saúde, depende de muito mais, talvez fatores culturais e tudo mais, mas inclusive do próprio sistema de saúde, né? Então, um sistema de saúde altamente privatizado como os Estados Unidos, que gasta uma fortuna de 17% do PIB em saúde, né? E tem indicadores de saúde bem piores do que o país que... Oi. Onde está a Grécia? Aqui?
Espera aí, a Grécia aqui? Então, esses países, Cuba, Áustria, Rússia, Grécia, têm uma proporção muito grande de médicos. Em Cuba, é um médico para 120, 150 habitantes, né? Então, normalmente são países que têm excelentes indicadores de saúde, hein? A Rússia eu não sei, porque a Rússia é problema de beber demais. Aparentemente, o problema é excesso de vodka, não falta de médico, né? Mas a Áustria, Cuba e Grécia são dentro das perspectivas também econômicas. Não vale você comparar Cuba com a Finlândia. Compara Cuba com a República Dominicana, com os outros países ali da região, de longe é o melhor indicador de saúde. Acho que até muito melhor que o americano, inclusive, né? E a Áustria e a Grécia são um país que tem alta expectativa de vida. E tem muito médico, né? Mas o que eu quero só dizer é o seguinte, não quer dizer que, se você tiver um bom sistema de saúde, que universal, como é o Reino Unido, é universal. Os Estados Unidos, não. Se você não tiver o seguro-saúde, pode sair, você não vai ser atendido aqui. Não adianta, né? Você tem que ter um seguro-saúde para ser atendido, né? Tem até um filme interessante do Michael Moore, que ele pega um monte de bombeiros e vítimas lá do 11 de setembro, com problemas respiratórios graves, e vai num lugar, não atende, vai no outro, não atende, vai no outro, não atende. Então ele põe os fulanos e vai para Cuba. Então ele fala, vamos para Cuba, porque lá tem um bom sistema de saúde. E, por sinal, parece que lá tem um porto americano em Guantánamo. Então vamos para Guantánamo, né? Então foram lá para Guantánamo. Daí, chegando perto de Guantánamo, começaram a sinalizar que pode voltar, que a gente vai atirar. Daí ele vira o navio e vai para, sei lá, para aquele lugar que ele para lá, e daí ele vai com aquele monte de gente para um hospital. E no hospital chega lá, tá bom, vocês têm um problema de saúde, entra aqui, né, que a gente vai te atender, só precisa dizer o nome e endereço. Diz nome, endereço, mora no navio tal, né, e foi atendido. Então, você excluir pessoas por razões econômicas, né, que é o caso americano, é uma calamidade. Né, que você tem, mesmo agora, depois do Obamacare, ainda tem tipo 30 milhões, 50 milhões de americanos que não têm acesso à saúde, né? Se é criança ou idoso, aí cai naqueles sistemas, como é que chama? É o Medicare e Medicaid, não é isso? Isso, mas são os limites mesmo, né? É criança, idoso e pessoas paupérrimas, né? Isso. Então, mas de qualquer forma, criança e idoso têm assistência à saúde gratuita, né? Bom, mas de qualquer forma isso não tem nada diretamente a ver com formação de profissional, né? Mas o que eu queria costurar essa coisa toda aqui a bruxa da Travar chegou. Leandro, a bruxa que trava o sistema acordou. Já sabe consertar? Consertar, não. A bruxa você tem que o quê? Falou de Guantánamo, travaram o sistema, o NSI travou tudo. Foi? Obrigado, Leandro. Okay. Então, mas o ponto central que eu queria pegar é o seguinte, voltando para o caso brasileiro, né, não vou discutir se falta ou não falta médico, mas na hipótese de faltar médico, por que falta médico hoje? Pela razão óbvia, não formou no passado. Quer dizer, médico não é uma coisa que você aperta um botão só e já aparece médico. Ou você forma no passado, ou não tem médico hoje, né? Então, esse é um ponto central aqui na situação brasileira, né? Aqui é o número de médicos formados por ano no Brasil, nesse período de meados da década de 90 até meados da década de 2010, né? Que eu não sei de aqui passa pela expansão do ensino superior, inclusive com aumento de privatização, etc. Aqui nesse período já deve estar entrando a lei do mais médicos, criando novas faculdades, então a gente cresceu num patamar de talvez 7 mil formados, 7 mil novos registros médicos por ano, para um número da ordem de 17 mil, não, 16, 26... uns 18 mil médicos por ano, né? Quer dizer, houve um aumento significativo.
Então, se a gente não tinha médico aqui em 2010, 2005, sei lá, é porque não formou no passado. Né? Então, se você quiser ter o profissional no futuro, trate de formar hoje, né? Porque senão não vai ter o profissional que você vai precisar dele no futuro. Né? Então, se for mantida a situação de 18 mil novos médicos ao ano, né? E 3,5 milhões de nascimentos ao ano, quer dizer, a cada ano no Brasil nascem 3,5 milhões de pessoas, 18 mil médicos surgem. Né? Como médicos trabalham tipicamente uns 40 anos e as pessoas vivem uns 80, né? Então a proporção de médicos, de habitantes por médico, num futuro longínquo, vai ser de 350 habitantes por médico, mantida essa regra. Entenderam o raciocínio? A cada ano aparecem 3 milhões e meio de pessoas e 18 mil médicos. Só que essas pessoas vão viver 80 anos, ou 70 e tantos, arredondando. E os médicos vão trabalhar uns 40. Então, no longo prazo, a gente vai tender a ter 350 habitantes por médico. Né? Mas eu também queria abordar outra questão. Né? Um ponto que também está em discussão no Brasil, né, é o seguinte, o crescimento econômico. O crescimento econômico não é também uma coisa que você faça por decreto. Não é um cara falar, oba, eba, vamos privatizar tudo, agora cresce tudo. Não é bem assim. Né? Ou você faz investimento real, né? Real, você monta uma fábrica a mais para fabricar mais camisa, monta uma ponte a mais para o caminhão chegar mais rápido no destino e conseguir transportar mais carga com o mesmo custo, ou você irriga o campo, ou você faz um porto, senão você não consegue viabilizar a produção daquele local, etc. E também forma um profissional. Porque não adianta também você chegar com uma fábrica inteira, equipamento e tudo, e não ter um profissional lá. Então, os profissionais diretamente ligados à produção econômica, na produção principalmente de produtos, né? A mais marcante é engenheiro. Eu acho que eu não sei se é a mais importante, mas é a mais simples de pensar. Claro que químicos, farmacêuticos, em certas áreas, biólogos, em algumas áreas também físicos, etc., né? Também contribuem para a produção de bens. Né? Mas talvez o mais marcante sejam, agrônomos, zootecnistas, assim que fala, pessoal da zootecnia também contribui. Né? Mas o mais marcante é engenheiro. Né? E aqui eu pus o seguinte, um gráfico que tem número de engenheiros formados ao ano, né? Por ano. Né? Então, aqui está, a Rússia forma 400 e tantos mil por ano, Estados Unidos 200 e não sei quantos mil, Irã também 200 e poucos mil, Japão, etc. De novo, como no caso de médicos, não é que se você formou um engenheiro, imediatamente você vai ter a produção de bens e serviços, ou bens materiais que ele faz. Assim como também, se você formar um médico e tiver um sistema ruim de saúde, não vai significar que vai diminuir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida ou melhorar o bem-estar das pessoas. Né? Mas não é uma condição suficiente, mas é necessário. Você não consegue aumentar o atendimento médico se não tiver mais profissionais. Você não consegue aumentar a produção industrial se você não tiver mais profissionais que consigam fazer isso. Aqui estão os vários países, né? Não sei que país, deve ser Coreia, República Comeu, né? Da Coreia. Aqui é Reino Unido, Brasil, etc. Né? Então, o Brasil está com um número, a fonte, eu não sei se eu marquei a fonte disso aqui, mas um número da ordem de 80 mil engenheiros por ano formados. Né? Todas. É o que é escrito como engenheiro para fins de engenheiro de produção, engenheiro civil, engenheiro de alimentos, etc. Né? Essa quantidade no Brasil, ela tem aumentado. Né? Aqui eu peguei ao longo de alguns anos, né? A quantidade de formados tem aumentado, mas, como em qualquer outra área, ela vai tender a uma estagnação. Né? Assim como em qualquer área. Se aumenta, até que chega num ponto que não tem mais
gente que queira, ou gente que possa, ou condições de oferecer curso para essas pessoas, né? Então, em um momento vai estagnar, né? Atualmente a gente está com um número da ordem de 80 e poucos mil engenheiros, né? Agora, vejam só, o problema é o tamanho da capacidade de formação de gente, de engenheiro no caso, ou de médico no outro exemplo, né? E o tamanho da necessidade, que depende do tamanho do país, né? Quer dizer, voltando aqui para trás, sei lá, a Rússia, por exemplo, com uma população menor que a americana, acho que é metade mais ou menos, né? Um pouco menos que a metade, forma muito mais engenheiro do que os Estados Unidos. Então, o seu crescimento da capacidade industrial, potencialmente, é maior. Não quer dizer que ela esteja fazendo a infraestrutura necessária para empregar todo esse monte de gente. Está claro isso? Mas ele tem as condições necessárias para fazer isso, né? Então, é importante não só o número absoluto, mas o número frente ao tamanho da questão, que é o tamanho do país, né? Então, nessa próxima transparência aqui, nessa próxima projeção, né, eu coloquei os vários países, né, engenheiros formados por ano por 1 milhão de habitantes, que, em última instância, é o que conta. Tá certo? A gente forma muito mais engenheiro do que a Holanda, muito mais artigos científicos do que a Holanda, até muito mais escritores de boa qualidade do que a Holanda, etc. Só como a população aqui é 20 vezes maior, claro, você tem muito mais, mas o resultado é muito menor, porque você tem muito mais demanda, né? E, então, aqui eu relativizei para o tamanho da população, né? O Brasil, que tem quase 210 milhões de habitantes, né? Quando a gente relativiza aqueles nossos 80 mil engenheiros por ano, a gente vai lá para a beirinha de uma escala que, se eu não me engano, tem 90 países aí, né? Inclusive, com alguns países, por exemplo, Irã, Bielorrússia, sei lá, um monte de países, com Chile, Mongólia, etc., com uma taxa de formação de engenheiros bastante grande, né? Claro que precisa fazer a infraestrutura para aproveitar a capacidade de trabalho dele. E a gente vai lá para frente, né? Então, a gente forma mais ou menos, né? O Vietnã está aqui, né? Com um engenheiro para cada 1.000 habitantes. 1.000 engenheiros por 1 milhão de habitantes, né? Um para cada 1.000. Aqui a gente está com um número muito menor, né? Sei lá, 400, 300, 400. Né? Quer dizer, ou seja, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Aparece, né? Ou seja, o Vietnã e Brasil, o Vietnã forma 100 mil engenheiros e o Brasil 80 mil. Né? Só que quando a gente relativiza para o tamanho da população, a diferença é enorme, né? O Brasil está lá no finzinho, né? E o Vietnã aqui numa posição intermediária, né? Então, aquela pergunta é mais ou menos a óbvia. Se há um capital internacional com vontade de investir no setor produtivo, montar uma fábrica, né? Criando um monte de empregos, aonde ele vai montar? Ele vai olhar para um gráfico desse tipo e falar, vou montar onde tem gente que trabalhe, né? Que eu tenha gente que trabalhe, e gente, melhor ainda, se trabalhar por um salário mais baixo, onde o custo de vida é menor, né? Então, eu não sei se o investimento vai ser canalizado para o Brasil, né? Bom, é uma visão meio economicista, que eu sei que o pessoal da área de educação não gosta muito dessas coisas que têm cheiro de capital humano, né? Mas, tudo bem, se você quiser fazer uma cirurgia, você tem que ter um médico. Se você quiser fazer um treco de infraestrutura, uma fábrica de avião, ou uma fábrica de sapato, você tem que ter um engenheiro. Não tem muito jeito, né? Se você não tiver o médico ou o engenheiro, você não tem como fazer a cirurgia, ou a fábrica de avião, nem a fábrica de sapato, né? Então, a formação de profissionais, né, é fundamental para o bem-estar da população, né, e para o desenvolvimento cultural, etc., e o próprio crescimento econômico do país, né? Então,
o país que você... Assim como se hoje a gente tem problema de falta de profissional, como foi o caso dos médicos, também problema de falta de profissional no setor industrial. O Brasil andou importando, nesse período de crescimento mais forte, muitos profissionais estrangeiros. A empresa estrangeira vinha aqui com seus engenheiros, técnicos, tecnólogos, tudo, e fazia o que tinha que fazer e ia embora, né? Então, isso aí por quê? Porque no passado a gente não resolveu esse problema, né? Então, por que tem analfabeto hoje? Porque a gente produziu analfabeto no passado. Se não tivesse produzido analfabeto no passado, não tinha analfabeto hoje. Tá certo? Então, o que você está produzindo hoje, né, o que a gente vê hoje, que as escolas e as universidades estão produzindo, vai ser o futuro do país. Então, se você quiser saber quantos médicos vai ter, quantos engenheiros, quantos historiadores, quantos químicos, quantos geólogos, quantos geógrafos e tudo mais, você vai ter no futuro, é só ver o quanto você formou hoje, né? Então, então, a gente está, hoje, nosso sistema educacional está construindo o país do futuro. Então, o país do futuro vai ter a cara que tem o nosso sistema educacional hoje, né? A perspectiva, infelizmente, não é muito boa, né? Quer dizer, não vai ter... E aí a gente fica nessa situação meio absurda. Quer dizer, acho que tem mais especialistas em literatura nacional nos Estados Unidos, literatura brasileira, língua portuguesa, nos Estados Unidos, do que no Brasil, né? Porque eles têm... Os brasilianistas, você lembra dessa figura, né? Que eram especialistas no Brasil. Tem vários livros importantes da história do Brasil que foram escritos por pessoas de outros países, porque você não tinha aqui a capacidade de gente suficiente para fazer isso, né? Então, você cai nesses problemas, né? E aí você cai nos interesses econômicos dos vários países que certas coisas eles não vão ceder gratuitamente, né? Bom, pessoal... Opa! Espera aí, Marcos, vou te levar um microfone. Ah, tá bom. Você poderia voltar naqueles slides sobre o Enem, comparando escolas privadas e públicas? Aquele lá de trás? Isso. Esse, mais né? para frente. O último, no caso da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo e grupo socioeconômico, segundo grupo socioeconômico. Grupo 2. É que eu não achei exatamente na matriz do Enem onde exatamente estão esses dados, então uma pergunta sobre isso. Eu te mostro. Dá para dizer que essas escolas, as públicas no caso, correspondem em maioria às ETECs e aos IFES aqui em São Paulo? Não, acho que não. Quantas ETECs? IFE em São Paulo você tem quantos? No município de São Paulo tem um. Deve ter... 2? Quem está falando? 2? Quais são? O da Tiradentes ali? Armênia, isso, a estação Armênia do metrô. Ah, e tem um em Pirituba? Ah, tá bom. Então tem 2, tá. E escola técnica tem várias, mas não são tantas assim, hein? Agora, isso eu te mostro o arquivo, eu te passo o arquivo. Você brinca lá, que tem o nome da escola. É que eu pensei nessa pergunta porque é o grupo 2, né? E é o 2 entre os mais ricos. Isso. Então, é sinal de que tem famílias com boas condições, não a elite absoluta, oligárquica, mas que está com filhos em escolas públicas. Eu pensei nessas ETECs porque são escolas com processo seletivo. Né? Claro. Agora, cuidado, porque nesse item 2, você também tem um... Não é que todo mundo é igualzinho. O item 2 também é escalonado, né? É aquela história, no 1% mais rico da população, ou nos 10% mais ricos de população, tem o cara que passa apertado. E tem o cara que anda só de avião particular. Então, é bem heterogêneo, cada grupo é heterogêneo. Mas te dou o arquivo lá, eu te mostro qual é, você analise e conta o resultado. Em média, a escola particular é um pouco melhor que a escola pública, em média.
Isso, pode ser, sim. Quer dizer, não basta, eu não preciso ser... Quando você tem competição, é o seguinte, eu não preciso ser bom, basta eu ser melhor que o que compete comigo. É isso. Agora, pelo que o Zé Neto disse outro dia, a renda do professor acaba sendo melhor na escola pública, porque tem o plano de carreira, etc., os quinquênios, e na escola privada não tem essa possibilidade, né? Então... Pois é, mas essa questão está colocada. Era a mesma questão também do caso americano que eu coloquei aqui antes, né? O que diferencia aqui é que você está trabalhando com estratos socioeconômicos diferentes, quando você simplesmente compara escola pública ou privada, ou escola confessional, escola pública, no caso dos Estados Unidos. Quando você faz um filtro tentando reduzir a diferença entre os estratos que estão sendo considerados, que é isso aqui, a diferença diminui muito e, eventualmente, desaparece. Talvez, se a gente pegar aqui nesse caso, é que o dado não é suficiente para a gente separar dentro do extrato, está todo mundo naquele pacotão, né? Então, você vai misturar um pouco, mas dá para você ter uma análise um pouco melhor, talvez. Talvez os microdados desses aí você consiga, né? Oi. Tem mesmo tratando de escola pública na capital de São Paulo... É muito heterogêneo, a qualidade, por exemplo... É muito heterogêneo, sim. Sim. Isso, é muito heterogêneo. Do bairro Companheiro... Isso, exatamente, é. É bem diferente. Em Pinheiros, por exemplo, várias pessoas de classe média colocam os filhos. Sim. Eu vejo na periferia, por exemplo, no particular, muitas pessoas de periferia, elas colocam, às vezes, o filho, fazem um esforço enorme para colocar o filho na escola particular, não é nem pela qualidade de ensino, é uma questão do ambiente, de violência. Então, mas, de qualquer forma, é isso que você falou, que se você fizer... provavelmente, como ele comentou, essas escolas possivelmente sejam ETECs, né? E, como ela comentou, possivelmente são escolas que estão nos bairros mais centrais, mais favorecidos, etc., né? Então, tem todos esses cortes. Então, se você pegar aquela história, pega na mesma faixa de renda, mesmo tipo de escolarização dos pais, mesma região geográfica e compara, né? Pode ser que a diferença desapareça, e até pode ser que, como no caso americano, ela inverta, né? Quer dizer, Oi. Passa para ele lá, por favor. Tem como pular naquele gráfico lá? Tem como? Que estava agora? Um gráfico que estava agora? Do Enem. Não, esse? Então, o negócio que o Marcos estava falando aí, eu não sei se poderia ser o caso, mas não chega a fazer duas gaussianas também no histograma, mas sugere assim que tem um pedaço ali no finalzinho, né, que está meio diferente, né? Inclusive, se eu vou considerar ali a partir dos 600, né, tem mais uma parte, ignora a vermelha, né, que é a interseção, mas tem mais partes laranjinhas do que azuis, né? Tem tipo uns 4 volumes de laranjinha para são escolas, né? Quer dizer, aqui são 3 escolas, né? Isso. Tem 3 escolas públicas que tiveram nota nessa faixa e uma privada. Uhum. Então, você pegar aqui teve uma privada, nenhuma pública, e aqui possivelmente são 2 e 2, tanto que não tem uma subdivisão, né? Então, acho que nessa porcentagem aí desse pessoal que tem mais destaque, fica um volume até maior, né, para a escola pública, né? Então, mas aqui você está falando de 2 ou 3. Então, 2 ou 3 é muito pequeno para tirar grandes conclusões, né? Quer dizer, nessa fileira tem 2 pessoas, naquela tem 4, mas não quer dizer que aquela lá é muito mais confortável do que essa aqui. Sim, claro. Simplesmente o acaso fez com que acontecesse. É só um comentário, porque, assim, de fato, você tem um extrato diferente nas ETECs, né? Mas, assim, nessa categoria estão todos como escolas públicas. Sim. Agora, precisa ver se são as ETECs que estão aqui. Isso é fácil ver, se são ETECs ou IFES. Oi. Pegar. Então, quando o senhor falou de custo, já que a gente voltou para esse tema, eu acho que é interessante, quando você falou de custo por aluno,
custo por aluno de um aluno de São Paulo estava em torno de 400 por mês. No estado de São Paulo, em média, acho que é 400 ou 500 por mês por aluno na rede estadual. Tá. Na rede estadual, o investimento por aluno por mês, incluindo professor, funcionário em geral, água, luz, telefone, transporte, etc., merenda, são 400 ou 500 reais por mês por estudante. Que aí a minha dúvida ficou o seguinte, esses dados do Enem são do próprio exame que são lançados em boletim? Tem microdado disso? Eu não sei, o microdado certamente existe. Tem um microdado, ela está dizendo. Eu não sei se é aberto direto na internet. É? Das escolas. Por escola tem. Não, é o microdado que ele fala é por aluno. Então, é porque a minha dúvida ficou no seguinte sentido. Se, eventualmente, até cruzando com a base do censo escolar, se a gente conseguiria fazer um corte, ao invés de fazer da faixa de renda, fazer da mensalidade, por exemplo. Claro, se a gente tem esse dado da mensalidade, a gente pega uma faixa de mensalidade parecida com o custo que o Estado aplica por aluno. Exatamente. Para aí a gente conseguir comparar num parâmetro um pouco mais... Então, aí eu vou te dar um pouco a resposta de que isso já foi feito. A resposta é mais ou menos a seguinte. Uma escola privada, para ter, em média, o mesmo desempenho que um aluno da escola pública, tem que ter um orçamento por aluno 2 ou 3 vezes maior. Então, agora, eu estou te dando um número aí de cabeça e bem arredondado, né? Então, no estado de São Paulo, em média, uma escola privada vai ter, para ter o mesmo... Em média, do conjunto de escolas privadas, tem que ter um orçamento por aluno, uma mensalidade da ordem de R$1.000. Daí ele tem um desempenho similar, 1.000 a 1.500. Tá? Agora, veja, esse extrato precisa ser separado por município, por região, etc., né? Mas, grosso modo, é isso. O setor público é a mesma coisa daquilo que a gente discutiu ontem. O setor público ele custa bem menos que o setor privado pelo mesmo serviço. Pela mesma qualidade, mesmo atendimento, é menos que o porque tem a economia de escala, né? Entre outros fatores. Não tem o custo do custo. Quanto custou isso aqui? Não custou nada. Literalmente não custou nada. O Corog trabalha de graça, já ia salário para isso, eu sou aposentado, não ia fazer nada mesmo, não custou nada, e o Leandro deve estar recebendo uma fortuna de certamente menos que R$50 mil para ajudar. Então, o custo é zero. No setor privado não ia ser zero. Ninguém ia te emprestar uma sala dessa, com equipamento desse, mais um funcionário daquele, que nem o Sérgio Corog, mais o Leandro, por menos que, sei lá, que fortuna. Né? Bom. Senhor, sabe se tem algum estudo que considera essas questões? Por exemplo, você está desconsiderando, por exemplo, a questão do terreno, né? O valor do terreno. Então, que eu acho que, para mim, é uma parte do custo. Assim. Então, é o que o pessoal chama de custo de oportunidade. Sim. Por ter imobilizado aquele valor, eu quero uma remuneração tal. Isso, você poderia, por exemplo, vender o aluguel. Aqui, por exemplo, alugar o espaço da USP. É um custo de oportunidade. O pessoal geralmente não coloca na conta isso. Quem não coloca? Quando faz essas comparações setor de público? Custo privado, custo público... Não, você não coloca na conta, que o problema não existe. Você não, quanto vale a Praça da República? Você não coloca na conta para saber quanto custa passear em São Paulo. É que, para mim, eu colocaria, porque, para mim, faz parte do custo. Porque, mas não é um custo de oportunidade, porque esse terreno é da USP, foi da USP, sempre será da USP, e antes de ser da USP era de algum grupo de tupiniquim que estava aqui. Que também não perdeu o terreno sem cobrar nada. Eu sei que politicamente a gente dificilmente faria isso, mas você poderia vender vários terrenos públicos, prédios públicos. É que se você transformar tudo em mercadoria, é aquela história. Então, quando eu for passear, cada vez que eu passear na Avenida Paulista, eu tenho que depositar 10 centavos numa caixinha porque está usando a calçada. Não estou falando que você tem que cobrar. Não, eu sei. É só assim, a calçada, ela está lá. Eu concordo que ela está lá. Mas ela tem um custo. Claro que tem um custo. E o espaço, aqui é o espaço manutenção. Isso, todas essas coisas. Essa questão que eu estava pensando. Eu estou entendendo que não entra na conta quando as pessoas fazem a comparação.
em geral? Não entra. Só entra o custo real de fazer a escola de direito funcionar. Não entra. Eu poderia fazer a mesma coisa para a parte privada, por exemplo. Eu falo assim, esses custos eu não vou comparar, então eu tiro o custo do prédio, por exemplo, da parte privada, para eu poder comparar a outra parte. Tá, tudo bem. Eu acho que nas PUCs isso não entra, viu? Acho que na PUC só entra mesmo o fluxo de caixa ali do funcionamento da entidade. Uhum. Não entra, não, né? Só entra o... a não ser que ela esteja alugando, aí vai entrar. Aí entra. Uhum. Mas a PUC tem enormes terrenos no centro de São Paulo, que se eles pusessem isso na conta do aluno, a mensalidade ia lá para cima. Uhum. Né? Tanto que as faculdades privadas que tem dentro do centro, normalmente são verticais, né? E lugares um lugar de oportunidade. Se aquilo lá ficar caro, ela muda de lá. Então, bom, falou.